jogaço. Corinthians 2, Palmeiras 2 e depois o Denilson volta inteiro recuperado para comentar. O primeiro derby de 2023 foi disputado com muita água. A chuva castigou a cidade de São Paulo e trouxe um ingrediente a mais para um dos maiores clássicos do Brasil. Atrapalhou muito, a gente estava conseguindo sair jogando, tirar a primeira bola. Mas isso não afastou o torcedor corintiano, ansioso por uma vitória sobre o rival. Mais de 45 mil pessoas empurraram o timão, trazendo uma atmosfera complicada ao Palmeiras. Jogar aqui com este estádio, com este ambiente, é uma equipa muito forte, uma torcida que puxa sempre pela sua equipa. A dúvida sobre o meio-campo alvinegro foi respondida com a escalação de Juliano, ao lado de Renato, Adson e Rony. E a gente surpreendeu nesse esquema. Eu joguei um pouco mais recuado do que normalmente jogo, mas eu consegui dar uma boa consistência, um bom equilíbrio para a equipe, uma boa saída de bola. E seu parceiro de meio-campo, Rony, foi justamente o primeiro a assustar de longe. Mesmo com o campo pesado, o Palmeiras procurou usar a velocidade e Rony, por pouco, não conseguiu encontrar Endrick na área. Só que na sequência, Piquerez acabou perdendo a bola para Juliano. E no fim, Renato Augusto encontrou Roger Guedes, que abriu o placar. Quarto gol dele contra o Palmeiras. Dominou, Roger Guedes bateu! É um clássico que eu gosto, desde o dia que eu cheguei aqui. No 2021 fazia tempo acho que não ganhava do Palmeiras, né? Então acho que a adrenalina daquele jogo também me contém até hoje. Espero continuar assim marcando contra o Palmeiras e contra as outras equipes também. A chuva voltou a apertar na Neoquímica Arena e o gramado sentiu. E a poça que dá chance é a mesma que tira. O vacilo de Piquerez não se converteu em gol pela ajuda da própria água. Experiente, o time do Palmeiras procurou as melhores alternativas para chegar ao gol de Cássio, mas parou no goleiro alvinegro, com Zé Rafael e Rafael Veiga. Mas empurrado pela torcida, o timão pressionou muito o rival pelo segundo gol, como nessa linda jogada construída por Roger Guedes, Adson e concluída por Renato Augusto, com ótima defesa de Everton. Apenas uma entre tantas feitas pelo goleiro do Verdão, que ainda precisou se esforçar muito para evitar o que seria um gol contra bizarro de Murilo. Mas a equipe do Palmeiras é cirúrgica e ela contou com os cruzamentos precisos de Rafael Veiga e com todo o oportunismo de Rony para encontrar a virada no derby aqui em Itaquera. O primeiro saiu antes do intervalo. E a bola parada do Palmeiras se mostrou letal mais uma vez. Mais um cruzamento do camisa 23 para a conclusão do atacante, com menos de 1,70 m. Como o professor sempre fala, não importa o tamanho, não importa a altura, importa o salto que você tem, o tempo de bola. E eu sempre, graças a Deus, sempre tive esse tempo de bola e fico feliz por estar marcando de cabeça, né? Toda vez que eu faço gol de cabeça, eu acho que eu tenho mais gol de cabeça do que de chute. Com a vantagem no placar, o Palmeiras ainda pediu pênalti nesse lance com o Fábio Santos, mas nada foi marcado. E naturalmente, o Corinthians foi ao ataque para buscar uma virada dentro de casa. Renato arrancou na intermediária e bateu para o gol com desvio. O próprio meia, em boa jogada pela esquerda, obrigou o Everton a fazer mais uma grande defesa. Na cobrança de escanteio, a bola sobrou na área e Romero não alcançou. O goleiro palmeirense seguiu brilhando e evitou o gol nesse chute de canhota de Roger Guedes. Mas ele nada pôde fazer quando Juliano encontrou Gil dentro da área. 2-2 em Itaquera. Se tratando de um grande jogo como esse, fazer um gol onde eu estava envolvido nos 2 gols do Palmeiras também, eu acho que traz um pouco de alívio e a sensação de que nós poderíamos ter feito mais. E assim, mesmo sem um vencedor, o derby chegou ao fim com uma dose de satisfação para os dois rivais. O time continuou lutando, conseguiu ter condição de disputar, de equilibrar o jogo, de construir algumas situações e merecidamente, ao meu ver, chegou ao resultado de empate e no contexto geral do jogo esteve bem enfrentando um grande adversário. Essa foi a minha leitura geral do jogo. Mesmo com a chuva, eu acho que foi um jogo bem jogado, bem disputado.
É normal que às vezes com a atmosfera, que o jogo parta um bocadinho, porque o jogo as equipas começam só a querer atacar, esquecerem-se do momento da transição, mas isso não foi sempre. Para quem gosta de ver um jogo com muitos golos, viu. Para quem gosta de ver um jogo disputado, viu. Apenas o primeiro derby da temporada. Um jogo com muitas finalizações, muitos gols e que deixa uma sensação de que os próximos encontros entre Corinthians e Palmeiras prometem. Ai, no bebê, celular. credo. Eu vou falar um negócio pra você. O celular é ótimo, mas o que foi bom mesmo, que clássico. Eu imaginava que o Palmeiras venceria 2-1, em algum momento até esse placar aconteceu. Foi mesmo. Só que o Corinthians aproveitou o fator casa, Renato Augusto estava iluminado, o Roger Guedes, senti falta do Yuri, por exemplo, acho que é um jogador que poderia ter aparecido mais na partida, pela qualidade que tem. E do outro lado, o Palmeiras, ele hoje tem o alicerce no Rony e no Veiga. O Dudu achei um pouco abaixo, ontem luta, mas não com aquela presença de outros clássicos. Mas foi um jogo muito movimentado, bem variado. Eu gostei dos dois times. Que isso, hein, Leonor? Você tá numa fase. É sexta-feira de carnaval, sexta-feira só pode de carnaval, ser o carnaval. amanhã, Meu Deus, né? hein? Amanhã a vida vai Eu estar tava boa. prontinho pra zoar o Ronaldo já. Eu tava prontinho. Eu falei, nossa, vai ser da hora amanhã. Mas assim, não dá pra zoar, porque os dois times, pô, cara, que jogo. Um dos melhores jogos, assim, e vou te falar mais. O campo pesado, do jeito que estava, prejudicava bastante as duas equipes. O Palmeiras, por ser um time direto, um time que tem ligação rápida e chega no gol do adversário com muita velocidade. E um Corinthians que, dentro da escalação dele ali, praticamente com 3 meias no meio de campo, com características ofensivas, de construção, também tirava a velocidade do toque de bola do jogo. Então ficou um jogo bem pesado e os dois times se adaptaram rapidamente ao gramado. Quando o Roger fez o gol, eu falei, rapaz, por causa do campo pesado, o Palmeiras não vai conseguir buscar o empate. E aí tem esse lance que a gente está mostrando agora do Veiga, achando o Rony, e o Rony como 9, Loirão. Ele faz diferença, tanto é que em determinado momento do jogo o Endrick passou a jogar dos lados do campo e o Rony mais centralizado. Um grande jogo, um grande clássico. Quem acompanhou do estádio em loco e quem acompanhou pela televisão, com certeza gostaram bastante. Agora, muito legal os seus destaques. Vamos também chamar outros personagens desse jogo. Por exemplo, o goleiro Everton. O Corinthians criou, especialmente no segundo tempo. O Everton apareceu. Poderia ter acontecido um gol bizarro. O Murilo, que é um dos melhores zagueiros, acho que tem condição até de estar na Copa do Mundo, se continuar com essa ascensão em 2026. Quase fez um gol contra, bizarro. E o Everton foi lá e salvou. Por outro lado, a gente vê um Corinthians que usou, sim, o campo, a sua casa, fez valer. O Gil, nos 2 gols do Palmeiras, ele não foi tão bem, mas aí compensa aparecendo no ataque, fazendo o gol de empate da partida. Então, eu penso assim, se agora tivemos esse jogaço, imagina numa eventual, se acontecer, de Palmeiras e Corinthians se enfrentarem numa final. Olha lá, Loirão, o recuo que você falou, ó. Do Murilo, o Everton foi bem, ó. Será que eles conversaram no vestiário depois? Certeza, certeza. E eu até acho que não houve uma comunicação aí, sabia? Olha aí, olha. Porque a sensação que eu tenho que o Everton pensou, pô, o Murilo tá sozinho, tá e a inteiro. chuva atrapalhou quase. Atrapalhou. Olha ali, ó, olha, dá uma escorregadinha. Não, ele foi bem, porque ele chega chutando a bola, né? Porque o Everton poderia ter ido com a mão, enfim. Ele achou o recurso ali interessante. Você falou do Everton, que foi um dos destaques, e eu falei ontem no grupo do Jogo Aberto do Juliano. Juliano fez um grande jogo ontem. Porque foi a surpresa na escalação do Lázaro. Ninguém colocava ele como titular aqui no programa, pelo menos ninguém sugeriu isso. E ele entrou na partida, foi bem, participou dos gols. Um jogador que, muitas vezes, até pela qualidade que tem, eu acho que ele fica sobrando, não tem tantas chances, mas ontem foi bem mesmo, ele fez um grande jogo ontem. Eu falei, caramba, ele tá jogando muito, assim, participando das jogadas ofensivas, trabalhando sem bola, se dedicando. Foi um grande jogo, individualmente falando, Juliano. Parabéns, foi um grande jogo seu ontem. Ontem, Abel Ferreira, não sei se a chuva deixou o Abel tímido, né? Que ele tava bem lá, calado, sentado. Aí ele reclamou muito num lance, numa bola que pega no braço do Fábio Santos e que o Klaus rapidamente disse que ele estava ali, que não foi, que não tinha como, que o braço estava colado. Eu tenho dúvidas. E automaticamente o Klaus já faz o gesto do braço colado. Repara o gesto dele já na intermediária, Lourão. Assim, se tivesse marcado o pênalti, eu acho que não daria polêmica, não.
A verdade é que esse tipo de pênalti, eu não concordo com esse tipo de marcação, porém no Brasil, no campeonato do ano passado, nacional, Brasileirão, o tempo inteiro se marcou. Sem discussão, sem critério, foram marcando. Então... Pode ver o gesto do Klaus, ó. Libera a imagem se puder. Primeiro eu pensei assim, não, a câmera lenta, ela aumenta o lance, não é? Mas não é o caso. Ó o Klaus, ó. Ele já faz aqui o gesto. Automaticamente ele já faz o gesto de que o braço estava colado no corpo. E eu concordo com você, em outros momentos, e a gente já viu várias vezes o árbitro marcar. Ontem, depois do jogo, a rede social sabe que ela é muito rápida, né? Mostraram aquele lance do Marcos Rocha, lembra? Num chute, num jogo no Morumbi, que ele faz assim e a bola bate aqui. Naquela ocasião, eu tinha falado também não teria pênalti, porque o braço está muito colado. Fizeram a comparação. Naquela ocasião, deram um pênalti e por isso que eles... Ó o Klaus, ó. E eles reclamaram nesse lance do Fábio Santos. Tá vendo ele, ó? Ele já faz o gesto ali, a leitura corporal. Não é o que você pensa, assim, é pênalti ou não é pênalti, eu daria ou não daria. É que esse tipo de lance no Brasil, costumeiramente, tem sido marcado. Só isso. E o Klaus parece que ele tem uma aversão ao VAR, ele quer decidir ele, não ouve muito o VAR. Então, a gente já sabe que ele toma as decisões. Já, muito mais... Novidade sobre Michael, atacante que pertence ao Al Hilal, contrato longo na Arábia Saudita, ele é pretendido por Palmeiras, Flamengo, Corinthians e Grêmio. O Al Hilal prometeu ao jogador que facilitará sua saída a partir da metade do ano. É que em maio se encerra o transfer ban, uma punição que o Al Hilal tem contra si, e o clube pretende fazer reformulações. Faz 2 anos que o Al Hilal está impedido de contratar jogadores e a gente está falando do clube mais rico do futebol saudita, com receita próxima a R$1 bilhão por temporada. Esse time não pôde contratar jogadores, inclusive se incomodou de ter perdido recentemente o Cristiano Ronaldo para o Al Nassr e pretende fazer uma reformulação grande, com aquisições importantes. E é nesse contexto que o Michael deve ser liberado para procurar um clube a partir da metade do ano. Só que a condição de negócio é que o Al Hilal receba próximo de $8,5 milhões investidos na contratação do jogador. O Grêmio e o Corinthians fizeram sinalizações de empréstimo, não há possibilidade de acordo nesse sentido. Já o Palmeiras e o Flamengo demonstram a intenção de comprá-lo em definitivo. Prometo ficar de olho nessa história para ir te atualizando. Muito obrigado por assistir o nosso vídeo. Se você gostou, então não se esqueça de inscrever no canal e deixar o seu like, para ficar por dentro sobre o mundo do futebol e ajudar para o crescimento do canal, para produzirmos mais vídeos para você que é amante do esporte.